Registros acásticos, o exercício do quase acesso. Durante séculos, relatos sobre estados ampliados de consciência atravessaram culturas, religiões e tradições espirituais diferentes. Monges, místicos, xamãs e estudiosos descreveram experiências semelhantes envolvendo visões simbólicas, sensação de presença, silêncio profundo e a impressão de tocar algo maior do que a própria compreensão humana. Nos últimos anos, a espiritualidade moderna passou a reunir parte dessas experiências sob um conceito conhecido como acesso aos registros acásticos, descritos por alguns praticantes como uma espécie de biblioteca energética capaz de armazenar memórias, emoções e experiências de todas as existências. Apesar do fascínio em torno da ideia, pesquisadores, psicólogos e estudiosos da consciência costumam tratar o tema com cautela, principalmente quando práticas subjetivas começam a ser interpretadas como verdades absolutas. É justamente nesse cenário que surgiu um formato mais moderado e simbólico conhecido como quase acesso, uma prática guiada que busca explorar imaginação, introspecção e autoconhecimento sem afirmar necessariamente que exista um contato literal com dimensões ocultas ou arquivos espirituais invisíveis. Diferente de abordagens mais radicais que prometem revelações sobrenaturais, o quase acesso trabalha principalmente com visualização guiada, relaxamento profundo e interpretação simbólica. A experiência normalmente começa com exercícios de respiração lenta, redução de estímulos externos e foco gradual na própria percepção interna. Aos poucos, a pessoa é conduzida mentalmente para ambientes simbólicos que costumam aparecer repetidamente nesse tipo de prática: corredores silenciosos, bibliotecas antigas, templos vazios, florestas cobertas por névoa ou grandes portas ornamentadas. Segundo praticantes, esses cenários funcionariam como representações do inconsciente e serviriam como uma ponte entre emoções conscientes e conteúdos internos mais profundos. Para estudiosos da psicologia analítica, especialmente dentro das ideias desenvolvidas por Carl Jung, experiências desse tipo podem ser interpretadas como manifestações da chamada imaginação ativa, um processo em que símbolos e imagens internas parecem ganhar autonomia durante estados profundos de reflexão. Isso não significa necessariamente que algo sobrenatural esteja acontecendo, mas também não reduz a experiência a algo irrelevante. Para muitas pessoas, o impacto emocional é real e intenso. Especialistas em neurociência explicam que o cérebro humano trabalha constantemente através de símbolos. Sonhos, memórias, traumas, crenças religiosas e até emoções cotidianas frequentemente se organizam em imagens simbólicas dentro da mente. Durante estados meditativos, a atividade racional tende a desacelerar, permitindo que conteúdos emocionais menos acessíveis apareçam de forma mais clara. É por isso que muitas pessoas relatam visualizar livros, corredores infinitos, espelhos ou figuras misteriosas durante exercícios guiados. Em vários casos, esses elementos podem representar medos, desejos, conflitos internos ou questões emocionais ainda não compreendidas conscientemente. Uma porta fechada pode simbolizar insegurança ou bloqueios emocionais. Um livro antigo pode representar memórias, conhecimentos esquecidos ou necessidade de respostas. O problema, segundo pesquisadores, começa quando interpretações subjetivas passam a ser tratadas como fatos incontestáveis. O cérebro humano possui uma tendência natural chamada apofenia, um mecanismo psicológico que leva pessoas a encontrar padrões, conexões e significados mesmo em eventos aleatórios. Dentro da espiritualidade moderna, isso pode fazer com que coincidências comuns sejam interpretadas como mensagens cósmicas, sinais sobrenaturais ou confirmações espirituais absolutas. Por esse motivo, práticas guiadas consideradas mais responsáveis costumam reforçar constantemente a importância do equilíbrio psicológico e do senso crítico. O exercício do quase-acesso geralmente deixa claro que visualizações não devem substituir ajuda médica, psicológica ou decisões concretas da vida real. A proposta não é afirmar que alguém descobriu verdades universais escondidas, mas permitir que a pessoa observe seus próprios pensamentos e emoções através de uma linguagem simbólica. Essa diferença é importante porque reduz o risco de paranoia espiritual, dependência emocional de líderes místicos ou interpretações extremas da realidade.
Em vez de incentivar a crença cega, a prática busca estimular a observação interna e reflexão consciente. Um dos exercícios mais conhecidos dentro desse contexto envolve justamente a visualização de uma biblioteca simbólica. A pessoa fecha os olhos, respira lentamente e imagina caminhar por um ambiente silencioso cercado por livros antigos, poeira suspensa no ar e corredores aparentemente infinitos. Em determinado momento, ela escolhe um livro específico e o abre mentalmente, observando quais pensamentos, imagens ou emoções surgem espontaneamente. Algumas pessoas relatam memórias esquecidas, outras descrevem frases simbólicas ou sensações difíceis de explicar racionalmente. Psicólogos apontam que experiências desse tipo podem funcionar como um espelho interno, permitindo que emoções reprimidas ou pensamentos negligenciados apareçam de forma organizada através da imaginação. Mesmo indivíduos céticos frequentemente relatam experiências emocionalmente fortes durante exercícios assim, não necessariamente porque acreditam ter acessado outra dimensão, mas porque o cérebro responde intensamente a estados de silêncio, concentração e simbolismo. Após a visualização, muitos praticantes realizam uma etapa conhecida como journaling, considerada por alguns especialistas a parte mais útil de toda a experiência. O journaling consiste em escrever livremente sobre tudo o que foi sentido, imaginado ou percebido durante a prática. Em vez de tentar provar fenômenos sobrenaturais, o foco passa a ser compreender padrões emocionais e organizar pensamentos internos. Perguntas simples costumam orientar essa reflexão: o que senti durante a experiência? Quais símbolos apareceram? O que eles representam para mim? Existe alguma emoção recorrente surgindo na minha vida? Pesquisas relacionadas à escrita terapêutica mostram que colocar emoções em palavras pode ajudar algumas pessoas a reduzir a ansiedade, a aumentar clareza mental e compreender melhor seus próprios conflitos internos. Nesse sentido, o journaling funciona quase como uma lanterna jogada dentro de corredores escuros da própria mente. O crescimento dessas práticas talvez revele algo ainda mais profundo sobre o momento atual da sociedade. Em uma rotina marcada por excesso de informação, estímulos constantes e hiperconexão digital, muitas pessoas sentem dificuldade em permanecer sozinhas com os próprios pensamentos. O silêncio se tornou raro. A introspecção virou desconfortável. Nesse contexto, práticas simbólicas oferecem uma pausa emocional que muita gente sente falta. Para alguns, isso assume um significado espiritual. Para outros, psicológico. E talvez justamente por permanecer nessa zona indefinida entre mistério e interpretação racional, o tema continue despertando tanto interesse. Não existem evidências científicas de uma biblioteca invisível armazenando todas as experiências humanas, mas também é verdade que a mente humana ainda guarda mecanismos profundamente complexos e parcialmente desconhecidos. O exercício do quase acesso tenta caminhar exatamente nessa fronteira delicada entre imaginação, emoção e espiritualidade, propondo não uma fuga da realidade, mas um mergulho cuidadoso dentro das próprias percepções. Porque no fim, talvez a maior descoberta dessas experiências não seja encontrar respostas escondidas em algum plano invisível, mas perceber quantas perguntas já existiam silenciosamente dentro da própria mente. À medida que práticas ligadas aos chamados registros acásticos se popularizam na internet, cresce também o número de relatos de pessoas que afirmam ter vivido experiências profundamente intensas durante exercícios meditativos e visualizações guiadas. Algumas descrevem sensação de deslocamento do corpo, percepção alterada do tempo, emoções repentinas e até lembranças que pareciam esquecidas há anos. Em comunidades espirituais, esses episódios costumam ser interpretados como sinais de conexão energética ou expansão da consciência. Já pesquisadores da mente humana enxergam o fenômeno por outro ângulo. Para eles, estados profundos de concentração e imaginação podem alterar temporariamente a forma como o cérebro processa emoções, memórias e percepção sensorial. Estudos sobre meditação demonstram que práticas prolongadas de foco interno realmente modificam padrões de atividade cerebral. Regiões ligadas à autoconsciência, memória emocional e construção narrativa passam a funcionar de maneira diferente durante estados meditativos profundos. Isso ajuda a explicar por que certas experiências parecem tão vívidas, quase cinematográficas.
A mente humana não diferencia emoção imaginada e emoção real com a mesma clareza que muitas pessoas acreditam. Um sonho pode provocar medo verdadeiro. Uma lembrança pode gerar reações físicas reais. Uma visualização intensa pode desencadear lágrimas, arrepios ou sensação de presença mesmo sem qualquer estímulo externo concreto. É justamente esse aspecto que torna o tema tão delicado. Porque quando uma experiência emocional parece absolutamente real, muitas pessoas começam a tratá-la como prova definitiva de algo sobrenatural. Em fóruns espirituais e redes sociais, relatos sobre vidas passadas, mensagens recebidas e revelações energéticas circulam diariamente, muitas vezes sem qualquer filtro crítico. Psicólogos alertam que a mente humana possui enorme capacidade de construir narrativas coerentes a partir de símbolos, emoções e expectativas pessoais. Quanto mais alguém acredita que encontrará sinais ocultos, maior a chance de interpretar experiências subjetivas como confirmações espirituais. Outro ponto frequentemente debatido envolve o efeito do ambiente emocional criado durante essas práticas. Música ambiente, voz calma, iluminação baixa, isolamento e expectativa psicológica podem aumentar significativamente a sensação de profundidade da experiência. Em estados assim, o cérebro entra em um modo mais associativo e menos analítico. Isso não significa necessariamente manipulação ou falsidade. Significa apenas que a percepção humana é extremamente influenciável pelo contexto emocional. Religiões, rituais antigos e cerimônias espirituais sempre utilizaram elementos semelhantes justamente porque eles alteram a forma como as pessoas interpretam suas próprias experiências internas. Mesmo assim, especialistas reforçam que experiências subjetivas não devem ser automaticamente ridicularizadas. Emoções vividas durante meditação, introspecção ou silêncio profundo podem revelar conflitos internos legítimos, medos reprimidos e necessidades emocionais reais. O problema começa quando indivíduos abandonam completamente o senso crítico e passam a enxergar toda experiência interna como verdade absoluta. Casos extremos mostram pessoas tomando decisões importantes baseadas exclusivamente em mensagens espirituais, afastando-se da realidade concreta, rompendo relações ou desenvolvendo ansiedade intensa por acreditarem estar constantemente cercadas por sinais invisíveis. Dentro desse cenário, alguns terapeutas e estudiosos defendem uma abordagem intermediária, utilizar práticas simbólicas como ferramentas de autoconhecimento sem transformar cada experiência em dogma espiritual. A visualização guiada, quando usada com equilíbrio, pode funcionar de maneira semelhante a exercícios terapêuticos de imaginação, ajudando pessoas a organizar emoções e acessar pensamentos difíceis de verbalizar diretamente. O próprio journaling ganha ainda mais importância nesse processo, porque escrever obriga a mente a desacelerar interpretações impulsivas e transformar sensações abstratas em reflexão consciente. Em muitos casos, o que a pessoa chama de mensagem espiritual pode ser apenas uma percepção emocional que estava soterrada pelo excesso de ruído mental cotidiano. Uma sensação de vazio pode revelar esgotamento emocional. Um símbolo recorrente pode refletir medo de mudança. Uma figura misteriosa pode representar partes da própria personalidade ainda não compreendidas. A mente humana cria metáforas constantemente para processar experiências complexas, e talvez seja justamente isso que torne os chamados registros acásticos tão fascinantes para tantas pessoas. Eles oferecem uma narrativa simbólica poderosa em um mundo cada vez mais acelerado e racionalizado. No fim, independentemente da crença individual, o verdadeiro desafio parece não estar em provar se existe ou não uma biblioteca espiritual invisível. O desafio está em conseguir explorar o desconhecido sem perder completamente o contato com a realidade concreta. Porque talvez o perigo não esteja apenas em acreditar demais no invisível, mas também em esquecer como a própria mente humana é capaz de criar universos inteiros dentro do silêncio.